Quando nos percebemos no mundo de forma integral, passamos a garimpar saberes em diversas áreas do componente humano, político, social e cultural. Porém, a procura dá-se de forma tão sutil que não identificamos de imediato o que estamos procurando. Quem sou? O que estou fazendo aqui? Esta pergunta, de certa forma, é a motriz do nosso mundo. E é exatamente o despertar da consciência sobre a nossa real existência. As conquistas externas em todas as áreas trazem-nos satisfações inegáveis. E na medida em que o domínio humano se amplia, institui a dúvida se estamos nos aproximando ou nos distanciando da justificativa do nosso existir. Nessa relação com o externo, fica bem evidenciado o saber intrínseco humano revelado. Por mais que queiramos atribuir a fatores genéticos ou transcendentais e espirituais, mesmo aí sabemos que a máxima se dá em exemplos como estes. Deus está em vós. Eu e a árvore somos um. O Espírito está nele. Ou seja, o humano foi o objeto da revelação e é o objeto da recepção de sua própria revelação. Ora, isso torna evidente que os saberes em todas as áreas desenvolvidas ao longo da história humana tinham um lugar comum. Acreditamos que já fizemos uma enorme volta em nosso entorno e que é chegado o momento de voltarmos de onde partimos. Nós mesmos. Não devemos, em nenhum momento, invalidar a nossa viagem que nos trouxe onde estamos. Mas será aqui a linha de chegada? A introspecção é a porta que se fecha no consciente para abrir-se ao inconsciente. E tudo de que necessitamos para o conhecimento reside nele. Esse voltar-se proposto na prática da introspecção ainda nos guarda gratas surpresas. Permita-se. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham nas noites de sábado, aqueles que simpatizam com os nossos programas e com as mensagens que nós tentamos passar para vocês aqui nessa breve hora de bate-papo. Agradecer também aos críticos ferozes que criticam o nosso trabalho e dizer que é muito bem-vinda toda a crítica porque ela nos faz crescer, ela realmente faz com que a gente se apure, se melhore, corrija erro que porventura possamos estar cometendo. Dizendo sempre que vocês podem entrar em contato através do nosso site sociedadedopensamentolivre.com.br ou mandando para nós um e-mail spl@sociedadedopensamentolivre.com.br, colocando aí suas críticas, suas perguntas, seus elogios, suas sugestões, porque a nossa ideia é sempre melhorar. E se você puder contribuir, seja através de sugestões, de críticas, nós estamos dispostos a ouvir e buscar um melhoramento a cada dia. Na noite de hoje, nós vamos trazer até vocês mais uma vez os métodos introspectivos, ou seja, as variantes da introspecção, da prática introspectiva. A introspecção, ela é a análise que nós fazemos de nossos pensamentos e sentimentos. E todas as situações da vida consciente nos remetem a pensar. E o pensamento nos traz algum tipo de sentimento, que pode ser bom, como o amor, a alegria, a satisfação, prazer, realização, mas também pode ser mal, como o ódio, o pânico, a insatisfação, a inutilidade, a autopiedade, o rancor, a dor.
A introspecção, acreditamos, é a melhor maneira que dispomos para organizar os nossos pensamentos. A ação fica mais organizada na mente, com senso de realidade presente e objetivo. Eu quero lembrar o amado ouvinte que o que nos torna adeptos é o resultado satisfatório da ação. A importância do propósito está sempre no resultado que ele traz, ou seja, quando nós nos propomos a fazer qualquer coisa relacionada à nossa vida, nada mais justo que seja feita uma avaliação posterior de que até que ponto essa nova ação está somando, até que ponto ela trouxe efetivamente alguma coisa. Porque nós acreditamos piamente que a partir do momento que você se dispõe a uma prática disciplinada, quando nós falamos disciplinada, isso significa uma prática diária da introspecção, a partir do 10º dia os ganhos serão evidentes. Consequentemente, é esta prática, se você tem o propósito desta prática, ela vai trazer o resultado. E o resultado satisfatório é que nos mantém efetivamente praticando. Porque se algo vem a somar na nossa vida, obviamente não queremos abrir mão daquilo que nos ajuda a ter um viver melhor. E este é o propósito maior da Sociedade do Pensamento Livre e do programa Pensamento Livre. Levar a todo aquele que nos escuta a possibilidade de um melhoramento da sua vida em todos os segmentos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida na noite de hoje, falando a respeito dos métodos introspectivos. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Os métodos introspectivos apresentados, que nós vamos apresentar aqui na noite de hoje, é bom lembrarmos que eles são resultado de vivência partilhada pelos sócios durante os encontros da Sociedade do Pensamento Livre. E eles nos mostram como a introspecção se faz presente em momentos específicos e de que maneira podemos direcioná-la para que nos traga resultado mais produtivo. As formas introspectivas são as seguintes. Eu vou passar assim todas elas, pelo menos aquelas que são mais constantes nos nossos encontros, e posteriormente nós vamos falar um pouquinho, nos deter um pouquinho em cada um. A primeira é a introspecção dispersiva. A introspecção dispersiva é aquela onde estamos introspectivos sobre algo que não tem relação com o momento presente. Introspecção disciplinada é onde o pensamento não é direcionado para algo específico, ou seja,
deixamos o pensamento fluir e observamos o pensamento para, depois da introspecção, realizar uma breve análise do que pensamos. Introspecção criativa é aquela onde a introspecção é direcionada para um objetivo específico. Esta introspecção provoca o insight criativo. Introspecção compreensiva é aquela em que tentamos compreender as situações e a nós mesmos. Introspecção sensível. Buscamos pensar no que sentimos e sentir o que pensamos. Introspecção espontânea. Como o nome já propõe, não há necessidade de se propor a ela. É quando há uma concentração de energia no momento presente, não dispersando a energia com o ontem imutável e o amanhã que virá. Ela é consequência para quem pratica a introspecção consciente. Introspecção sintomática é quando o pensamento decorre de um fator traumático, fugindo do raciocínio lógico. A introspecção sintomática não é o fato, mas um sintoma, por vezes irracional, que na maioria das vezes necessita de acompanhamento psicológico especializado. Introspecção e retrospecção é a introspecção sobre os fatos ocorridos no passado. Introspecção partilhada. Na introspecção partilhada, cada um de nós presta um grande serviço a si e aos outros. Aprimoro o conhecimento que há em mim quando recebo e divido o conhecimento com o outro. É tão interessante que quando a gente expõe esses métodos introspectivos e fechamos aqui a relação deles com a introspecção partilhada, porque eles têm uma relação direta com a introspecção partilhada. Nos primórdios, quando iniciamos a Sociedade do Pensamento Livre, começamos a nos reunir com alguns pensadores, de forma informal, e começamos efetivamente a uma prática constante, introspectiva, coletiva. E aí, nos encontros informais que fazíamos, a gente fazia o que nós batizamos de introspecção partilhada, porque era o momento em que cada um expunha a sua experiência pessoal relacionada à introspecção. Até esse momento, a Sociedade do Pensamento Livre dispunha apenas do livro Sociedade do Pensamento Livre, que não dispõe dos métodos introspectivos, mas fala da introspecção assim de uma forma mais ampla e de uma maneira mais unificada, vamos assim dizer. Esses métodos introspectivos que estou passando para vocês na noite de hoje, eles surgiram então no segundo livro chamado Introspecção, e foi consequência da introspecção partilhada, ou seja, desses momentos de encontros, na época ainda encontros informais, onde o pessoal se reunia para conversar sobre a experiência individual de cada um. E nós achamos tremendamente importante colocarmos esta introspecção partilhada, porque é a partilha que cada indivíduo faz da sua própria experiência, porque foi essa experiência coletiva que tornou possível, então, a gente compor esse livro, que é o livro dos métodos introspectivos, que tem o título de Introspecção. Eu diria que a introspecção partilhada, ela deve ser dividida sempre que possível. Se você começa uma prática introspectiva solitária, e nós já sugerimos aqui algumas vezes que o fato de hoje a Sociedade do Pensamento Livre fazer encontro apenas para sócio, ou seja, para você participar dos encontros fechados, você deve se tornar sócio, filiar-se à sociedade primeiro. Mas isso não é impedimento para que você não seja sócio e pratique a introspecção. E a sugestão aí é a seguinte, que você comece a praticar a introspecção a nível pessoal e leve isso aos seus familiares mais próximos, aos amigos mais próximos, a sua experiência, ou seja, partilhe a sua introspecção.
O que vem resultando desta prática introspectiva? Que isso motiva as outras pessoas a também vivenciarem as suas próprias experiências. E aí, sempre que houver uma possibilidade de um encontro informal, se troca a experiência em relação àquilo que efetivamente aquele momento introspectivo nos trouxe à mente. E dos nossos encontros, então, lá nos primórdios, no início da sociedade, das introspecções partilhadas por todos os sócios pensadores que compunham a Sociedade do Pensamento Livre, trouxeram esses métodos introspectivos que acabei de passar para vocês na noite de hoje, e que vou me deter um pouco agora mais detalhadamente em cada um deles. Nós começamos com a introspecção dispersiva. Dissemos que a introspecção dispersiva é aquela onde nós estamos introspectivos sobre algo que não tem relação com o momento presente. Para dar um exemplo prático, por exemplo, uma pessoa no volante pode estar introspectiva dispersiva e de repente avançar o sinal vermelho. Talvez você que está me ouvindo na noite de hoje já tenha passado por situação semelhante. Ou mesmo quando está viajando numa estrada a qual você já conhece e sabe até onde estão localizados os radares, de repente, num belo dia, você se esquece que ali tem um radar e passa numa velocidade acima daquela que a placa indicava, não é verdade? Nós chamamos isso de introspecção dispersiva. É quando os nossos pensamentos divagam sobre questões distantes. Alertamos muito nas palestras que fazemos a empresários que os acidentes de trabalho são decorrentes de momentos de introspecção dispersiva. O funcionário está lá na linha de produção diante da máquina, mas os seus pensamentos não estão situados no trabalho no momento em que ele está executando aquele trabalho. Às vezes leva os problemas do cotidiano para o trabalho, ou mesmo a partida de futebol que vai ter na quarta noite ou no final de semana. Consequentemente, ele deixa de prestar atenção naquilo que está fazendo, no momento em que está fazendo, e aí às vezes decepa uma mão, corta um dedo, não é? E isto é muito comum ocorrer. Então a introspecção dispersiva, ela é tremendamente nociva. Porque é quando os nossos pensamentos divagam sobre questões que não têm relação com aquele momento. Ou seja, não há foco naquilo que se está fazendo no momento em que se está fazendo. Eu acho que se cada um de nós fizermos uma breve reflexão, vamos poder observar que existem muitos momentos assim em nossa vida, não é verdade? Quantos acidentes de carro são decorrentes de momentos de introspecção dispersiva, né? Mesmo antes de haver o celular, né, que hoje é muito responsável por diversos acidentes, né? As pessoas, eu não vi que o menino atravessou, que o cão atravessou a rua, ou aquele animal, que aquele carro entrou. Consequentemente, não estava ligado ou focado naquilo que estava fazendo no momento que estava fazendo. Então a importância de a gente situar isso é que nós só conseguimos corrigir algo que é danoso a partir do momento que ele se torna perceptível. Por isso nós falamos da introspecção dispersiva, alertamos que é efetivamente uma das poucas maneiras de se estar introspectivo de forma prejudicial. Obviamente que não aconselhamos. Mas de que forma a gente pode evitar a introspecção dispersiva? Obviamente, tendo consciência primeiro de que sou um ser introspectivo na essência e direcionando essa qualidade que me compõe para que ela possa trabalhar ao meu favor, para que ela possa trabalhar em meu próprio benefício. E é isto exatamente que a Sociedade do Pensamento Livre tenta colocar quando expõe esta variedade da introspecção e das maneiras que ela pode ser praticada. A introspecção disciplinada, nós batizamos ela de disciplinada primeiro porque foi a primeira prática dentro da Sociedade do Pensamento Livre. E especificamente demos esse nome a ela porque ela precisa efetivamente ser disciplinada, ou seja, há que se ter disciplina.
há que se ter um horário para se praticar a introspecção disciplinada. Porque a introspecção disciplinada é aquele momento em que nós sentamos numa cadeira confortavelmente, de preferência de manhã, quando a nossa mente não está ocupada com os afazeres do cotidiano. Fechamos os nossos olhos e não direcionamos o nosso pensar. Você, por exemplo, que tem o hábito da tua oração matinal ou da tua meditação, você faz a tua oração, faz a tua meditação. Terminada a tua meditação ou oração, você se senta numa cadeira confortável, fecha os seus olhos e deixa que o seu pensamento aflore. Não direciona o seu pensar a que quer que seja. Fica ali por alguns minutos, a sugestão é que seja em torno de 5 a 10 minutos. Uma vez terminado esse tempo, abre os seus olhos e faz uma breve análise do que você pensou. Nós acreditamos que este momento de introspecção disciplinada, ele é tremendamente revelador. Ele traz novos pensamentos. Ele revela a real identidade de nós mesmos. Mas vejam bem, por que ela é intitulada introspecção disciplinada? Porque esta promessa só será realmente realizada na medida que haja a disciplina. Eu me lembro certa ocasião onde um cidadão muito espiritualizado tinha que resolver um problema. E ele me procurou e disse: Fiorello, eu não sei, eu acho que Deus não está ouvindo as minhas preces. Porque todos os dias eu faço um pedido e, no entanto, Ele não tem me dado respostas. E aí eu me detive mais e perguntei: mas você pede especificamente? Ele disse: não, faça um pedido específico. Eu digo: então, tome o cuidado de ao final colocar, se for da vossa vontade. Acrescente isso e talvez alguma coisa aconteça. Pois bem, ele continuou fazendo as orações por mais algumas semanas, me procurou novamente e disse: olha, eu acrescentei, faça-se a sua vontade. Mas o resultado ainda não veio. Eu disse: sim, você continua fazendo? Ele disse: não, já faz uns 5 dias que eu parei. Eu disse: interessante. Quantos dias você fez? Não lembro bem, na época ele disse 60 dias ou 70 dias. Né? Daí eu disse: talvez fosse, se você fez 60 dias, talvez fosse no 61 que a tua prece ia ser atendida. Isso é disciplina. Porque às vezes nós pedimos, mas queremos que a coisa aconteça no momento que julgamos adequado. E a disciplina pressupõe constância. Então, mesmo que você esteja em busca de uma graça, de algo, de um ser superior que você acredita, na forma que você acredita, através das suas preces, isso deve ser levado de forma disciplinada, porque às vezes você para por acreditar que não vai alcançar o seu objetivo e é exatamente no dia seguinte, ao dia que você parou, que esse despertar ia acontecer. Então, na introspecção disciplinada, nós colocamos até uma data. Nós dizemos sempre, porque essa foi a experiência partilhada nos encontros da Sociedade do Pensamento Livre, que trouxe essa evidência que há uma constância muito grande de revelações a partir do 10º dia de prática disciplinada. Então, se a gente pensar que vai surgir algo novo na minha vida, a partir de 10 dias de uma prática disciplinada, por que não me colocar nessa disposição? A introspecção disciplinada é responsável, inclusive, pela criação da Sociedade do Pensamento Livre. A introspecção disciplinada é responsável pelos métodos introspectivos, porque foi esta prática que foi situando novas maneiras de manifestações do momento introspectivo. Mas volto a frisar, há que se ter disciplina. Então, se você tem o hábito da tua oração, faz a tua oração, a tua meditação, posteriormente se senta numa cadeira confortavelmente, fecha os seus olhos e fica ali em silêncio. A ideia não é, como eu disse anteriormente em outros programas, esvaziar a mente. Não, é deixar que o pensamento aflore. E posteriormente, passados 5 ou 10 minutos,
você abre os seus olhos, continua sentado e analisa o que pensou. Pensa sobre o que você pensou naqueles momentos de introspecção disciplinada. Acreditamos que vai haver insights, intuições e novos pensamentos a partir do 10º dia de prática. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos na noite de hoje falando um pouco dos métodos introspectivos da prática na Sociedade do Pensamento Livre. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas, Pensamento Livre, sempre com o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje estamos falando um pouco a respeito dos métodos introspectivos. Falamos da introspecção dispersiva, da introspecção disciplinada. Agora vamos falar da introspecção criativa, que é aquela onde a introspecção é direcionada para um objetivo específico. Essa introspecção normalmente provoca insights criativos. Eu diria que talvez o momento seja tremendamente adequado para a prática da introspecção criativa, porque nós estamos vivendo um momento de uma crise extrema, pessoas com enorme dificuldade, desemprego, comércios passando dificuldades, empresas, enfim. E nós colocamos aqui que a dificuldade, a adversidade, ela pode ser uma aliada. Ela pode efetivamente nos fazer crescer. Ela pode nos trazer novidades, novas situações, novas alternativas relacionadas tanto à nossa vida pessoal quanto profissional, tanto a nível individual quanto coletivo, se você é empresário, né? No entanto, é como eu sempre coloco, é muito difícil nós acreditarmos que vamos ter uma nova solução, uma nova ideia, uma nova saída, se efetivamente nós não praticarmos algo novo. Ou seja, você tem as tuas práticas, sejam elas espirituais, aquilo que você acredita, os teus conceitos, a tua forma de agir, a tua maneira profissional de trabalhar, de lidar com a tua profissão, né? Ora, tudo isto que faz parte, que é componente do ser, te colocou exatamente no momento que você se encontra. Então, se no momento que você se encontra não é um momento agradável, ou se é um momento que você acredita que mesmo que não esteja ruim, mas pode ser melhorado, eu penso que não pode haver melhora ou possibilidade de melhora se não houver um ingrediente novo. Porque as velhas práticas vão te trazer só a esse momento. Elas não vão propiciar um momento novo, elas vão propiciar um momento similar a esse que você está vivendo hoje. E eu diria que isto vale para tudo. Isto vale para o amor, isto vale para os negócios, isto vale para as relações familiares.
Mas aí você poderia estar me perguntando, mas qual é o ingrediente novo? Olha só, introspecção. Introspecção. Porque é fantástico, eu vivi essa experiência, eu senti isso na própria carne. Quando eu abri a minha empresa em Lages, há 30 anos atrás, eu tenho a empresa Peixe Vida na cidade de Lages, eu tive tremenda dificuldade, porque a nossa cultura não é uma cultura para peixe ornamental, não é? Tanto que para vocês terem noção, na época eu fiz uma exposição com aquários de água salgada, e foram os primeiros animais marinhos que o povo lagiano viu, então ao vivo até então, cavalo marinho, algumas peixes marinhos que trouxe nessa exposição. Me lembro que na ocasião o Correio Lagiano, durante toda aquela semana, fazia a primeira página, reportagem de primeira página com fotos da exposição, e eu tenho isso tudo documentado e guardado. Porque aquilo não era comum na cultura lagiana. Mas mesmo com todo esse esforço no sentido de angariar clientes, de trazer pessoas para que tornasse o meu negócio viável e possível, eu não vinha obtendo êxito. Eu não conseguia sequer pagar as minhas despesas e manter a minha loja funcionando. E neste momento é impressionante que na época eu não tinha a consciência que tenho hoje do quanto é importante a prática introspectiva. Mas obviamente me detive a pensar e a pensar muito. Quais são as alternativas que eu tenho? Lembro muito bem que a minha amada mãezinha, que Deus já a levou, me dizia: meu filho, feche, você está tendo prejuízo, você trabalha, eu trabalhava com construção civil para poder manter a minha loja aberta. Você trabalha tanto em outras funções e isso não está te trazendo lucro. Irmãos aconselhando a que eu fechasse e terminasse com o meu empreendimento. Mas eu acreditava naquilo, algo dentro de mim dizia assim: não, isto é um bom negócio, continue. No entanto, não havia a mínima possibilidade de continuar vivo com a minha empresa na cidade onde eu havia me instalado. Pois bem, eu fui para os momentos de pensamento. Então na época não tinha sequer consciência de que de fato eu estava introspectivo, em busca de soluções que viabilizassem aquele projeto tão importante para mim. E aí surgiu uma ideia fantástica. Ora, e simples ao mesmo tempo, mas se você não para pensar, esse insight criativo não surge. E veio o primeiro insight criativo. Leva o teu material para outras cidades, não precisa fechar a loja nem mudar de endereço. Faz exposições, assim como você fez aqui, faz em outras cidades. E eu fui ousado. Eu fui ao Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, zona sul do Rio, e fiz uma exposição no shopping da Barra. Na época o melhor shopping que havia no Rio de Janeiro. Hoje obviamente tem muitos, isso já tem 20 e poucos anos, né? Mas o que é importante nesse aspecto? E daí, consequentemente, comecei a abrir mercado. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Hoje eu trabalho os 3 estados do Sul: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esta ideia surgiu de um momento de introspecção criativa. Hoje está comprovado que a intuição não é obra do acaso. Ela é consequência de um pensar constante. Por exemplo, quando um cientista está desenvolvendo uma pesquisa, ele vai para o laboratório, faz sucessivas vezes seus ensaios, e quando ele não consegue a solução que ele buscava, consequentemente ele volta para suas fórmulas, e o que ele mais faz é pensar. É estar introspectivo, centrado naquilo que ele está fazendo, nas suas fórmulas, e num determinado momento, quando ele busca o erro dessas fórmulas, surge um insight criativo. É como aquela lâmpada que acende dando uma nova ideia, e ele consegue êxito. Uma ideia que já residia nele, mas que veio à luz para o consciente através da intuição, pela prática de um pensar exaustivo. Então, neste momento de crise, nesse momento de dificuldade,
nesse momento de crise, no namoro, no casamento, há que se pensar. Se nós adotarmos esta prática da introspecção criativa, e a introspecção criativa, ela é direcionada para algo específico, um problema que você está tendo, como coloquei aqui, de qualquer ordem, buscando exatamente respostas. Se esse pensar for disciplinado e constante, haverá em determinado momento um insight criativo. O que a sua empresa pode fazer? Qual é o novo produto? O que o mercado precisa? Qual é a nova ação no relacionamento com a esposa, com o esposo, com o namorado, a namorada, para edificar esse relacionamento? De que forma eu posso modificar a minha ação cotidiana para melhorar o relacionamento familiar? Como posso resolver o problema do meu filho, da minha filha? Como posso auxiliá-lo? Esse problema já vem de longa data. Mas o que eu tenho acrescentado? Mas eu penso disciplinadamente. Você tira todo dia 1 minuto, 5 minutos para pensar especificamente nesse assunto que requer uma solução? Porque este é o fato novo. Então, quando você inclui um fato novo e quando você exercita o pensar constante, a intuição, que não é acaso, a intuição necessária, o insight criativo, a resposta vem. Acredite, nenhum problema chega até nós se nós não tivéssemos a capacidade da resposta. Os problemas que somos incapazes de responder, sequer temos conhecimento deles. Porque todo o problema que nos acomete, que nos incomoda, se nos incomoda e nos acomete, reside uma resposta em cada um de nós. Esta resposta está no nosso inconsciente. E para ela vir à luz do consciente, temos que efetivamente motivar, alimentar a mente com a prática introspectiva constante. E a introspecção criativa é exatamente isto. Então eu digo a você, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, que me escuta na noite de hoje, se você tem um problema, especifique um horário do teu dia, se sente numa cadeira e diga: eu vou tirar 5 minutos agora todos os dias para pensar no meu problema. Leve esse teu problema para o pensamento, para a introspecção criativa. Traga o problema, aquiete, fique alguns minutos em silêncio e se detenha. Eu te garanto, em menos de 30 dias, você vai ter a resposta. Eu poderia enumerar ao longo de minha vida quantas vezes fiz uso da introspecção criativa. Te digo que o fato de eu estar atrás desse microfone é resultado da introspecção criativa. Não estaria aqui não fosse por ela. E tantas outras coisas presentes em minha vida. Soluções relacionadas a filho, solução relacionada ao casamento, aos negócios, à vida cotidiana, a dificuldades com pessoas idosas, como tive 3 pais ao longo de minha vida. Minha mãe teve 3 casamentos. Todos eles eu tive uma vida muito presente e às vezes requeria solução imediata. Vocês sabem que as pessoas, quando adoecem, têm problemas, e eu acompanhei todas essas pessoas, sempre com as soluções no momento que necessitava delas. Porque a introspecção criativa foi algo muito presente e é algo muito presente na minha vida. Se permita esse fato novo. Institua a prática introspectiva. Traga o teu problema para um momento específico. Estabeleça um horário do teu dia. Sente. Se alguém te perguntar o que você vai fazer, diz: por favor, eu preciso de silêncio. Mas o que você vai fazer? Eu vou pensar no meu problema. E aguarde. Faça isso. Acredite. A resposta reside em você. E ela virá à luz do consciente. Nós vamos a mais um breve intervalo e vamos prosseguir em seguida com os métodos introspectivos.
Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, em mais um de nossos programas, Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. A introspecção compreensiva é aquela onde tentamos compreender as situações em nós mesmos. A introspecção compreensiva é a busca, de certa forma, do autoconhecimento e também de equacionar questões que às vezes não nos agradam, relacionadas ao nosso comportamento. Quantas vezes nós conseguimos situar determinadas ações na nossa vida que nos são prejudiciais? Poderíamos citar um exemplo prático, é claro que isso não é só a nível das ações físicas, mas também do ponto de vista emocional, mas de uma ação prática, por exemplo, a questão do tabagismo, né? A maior parte das pessoas que fumam sabe que aquilo judia, faz mal, dá prazer, é verdade, mas ao mesmo tempo gera também um grau de desprazer. No entanto, a falta de êxito em relação às tentativas que se faz para tentar parar faz com que às vezes a pessoa assuma aquilo como um fato irrevogável, não é? Eu vou fumar até morrer, ninguém tem nada com isso, a vida é minha, eu faço o que quiser. E a gente sabe que isso são negações que, no fundo, ninguém gosta de infligir sofrimento a si mesmo. Este é um exemplo, nós poderíamos citar tantos outros exemplos, né? Nós já colocamos aqui a mentira, por exemplo, né? Quando você é um mentiroso compulsivo, o quanto que isto é danoso na sua vida. Não é? Quando você é desmascarado, quanto que isso é complicado, quanto que isso é vergonhoso, quando a gente não consegue viver com um grau de honestidade mínima adequado, de fato, à nossa ação cotidiana. Então estas e muitas outras questões relacionadas à vida de cada um de nós, elas são levantadas, vamos assim dizer, no momento de introspecção compreensiva. A introspecção compreensiva, ela busca exatamente o entendimento de si mesmo. E é interessante que aí, nas entrelinhas, a gente percebeu uma coisa maravilhosa resultante da prática da introspecção compreensiva. Como eu citei, pessoas com problemas de toda ordem se colocaram na prática introspectiva para tentar resolver um problema específico relacionado a comportamento. O que mais surpreendeu, e isto foi importante, eu até adotei uma frase que eu uso sempre, eu digo, a introspecção é tremendamente amorosa.
para conosco. E a introspecção compreensiva fez com que eu instituísse essa frase. Porque todas as pessoas que achavam que tinham um defeito ou um problema que lhes acometia, que prejudicava muito a sua vida, e a ideia aqui da introspecção compreensiva é que você faça isso durante uma semana. Esse levantamento das ações que você acha que você tem que são prejudiciais. E as pessoas que se colocaram nessa disposição tiveram a percepção, sim, desses problemas tremendamente acentuados. Mas o que aconteceu de maravilhoso foi que elas tiveram a percepção de que este problema, fosse qual fosse o problema, fosse qual fosse a situação, não era tão constante em sua vida como elas imaginavam. Porque a introspecção compreensiva, nós sugerimos que sempre que você consegue levantar uma ação sua que não te agrada, você pense num momento muito próximo a essa ação, algo que você fez que te agradou. Por exemplo, no caso específico do fumante, ele teve a percepção de que ele não fumava 24 horas por dia. Havia um momento que ele estava dormindo, portanto estava fazendo uma coisa agradável, por vezes estava se alimentando, às vezes fazendo alguma coisa que gostava, e nesse momento não estava acometido daquele problema. E isto vale para o mentiroso, vale para aquele que tenha qualquer tipo de obsessão relacionado a defeitos de caráter, não é? Que esses defeitos, por mais que sejam presentes, eles não são tão constantes quanto se imagina ou se pensa que possam ser. E o importante da introspecção compreensiva é que ela identificou que a única coisa capaz de efetivamente eliminar o mal é o bem. Então essa percepção do bem presente, ela é produto da introspecção compreensiva. Você situa sim, efetivamente, aquilo que está errado no seu comportamento. Mas muito mais, você situa aquilo que está certo no seu comportamento. E acredite, por mais errado que a gente pensa que possa ser, aquilo que está certo no nosso comportamento é sempre maior do que aquilo que está errado no nosso comportamento. Consequentemente, isso é uma questão matemática. Se a gente visualiza mais esse bem, se a gente pratica mais esse bem, se a gente torna ele mais suntuoso, consequentemente a gente elimina mais aquilo que nos afeta, aquilo que é mal. No caso específico, por exemplo, do fumante, ele foi aumentando os espaços de intervalo entre um e outro cigarro, até que parou definitivamente de fumar. E isto vale também para quem tinha defeitos de caráter, que não dependências químicas. Então a introspecção compreensiva é uma introspecção tremendamente amorosa, porque ela situa o que está errado, mas mais, ela situa o que está certo. E ela diz, o certo pode se sobrepor àquilo que está errado. A introspecção sensível é simples e complexa ao mesmo tempo. Porque na introspecção sensível nós buscamos pensar no que sentimos e sentir o que pensamos. Um exemplo prático. Quantas pessoas agora nesses dias dos pais, né, falam, meu pai, eu te amo, mas isso é verdadeiro? Esse sentimento de fato é real? Ou ele é só conveniente? Então é tentar aproximar isso, tentar aproximar a nossa fala do nosso sentimento. Quantos casais se declaram ou declaram o seu amor? Até que ponto efetivamente esse amor conjuga com aquilo que de fato você sente? Você sofre com a dor do outro? Você aceita o outro da forma que ele é? Ou você quer que o outro se transforme para ser do jeitinho que você gosta? Porque isso não é amor. Isso é ego. O amor pressupõe aceitar o outro com qualidades e defeitos. E entender o outro nas suas deficiências, auxiliá-lo nelas. Enaltecer os seus predicados bons. Então a introspecção sensível, eu diria que é uma busca da honestidade. É uma busca do ser verdadeiro, de aproximar ação e realidade.
E quanto mais a gente exercita isso, mais a gente tem a percepção de quando estamos de fato ausente daquele sentimento que nos acomete, do quanto que o nosso pensamento divaga para além daquilo. A introspecção espontânea, como eu já coloquei algumas vezes, né? Essa foi uma forçação de barra minha para que fosse para o livro, e o pessoal dizia, mas não existe, se é espontânea não precisa se praticar. Mas a introspecção espontânea, ela é consequência da prática introspectiva disciplinada. Então aquele que se dispõe à prática introspectiva disciplinada, ele está introspectivo cotidianamente. E sempre que a vida faz uma exigência, um momento de decisão, ele está apto a responder a essa solicitação. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco na noite de hoje. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje estamos discorrendo um pouco sobre os métodos introspectivos. Por fim, nós temos a introspecção sintomática, que é quando o pensamento decorre de um fator traumático fugindo ao raciocínio lógico. Eu diria que a introspecção sintomática é tão danosa quanto a introspecção dispersiva. A introspecção sintomática ocorre no momento, por exemplo, que recebemos uma notícia ruim, a perda de um ente querido, um acidente, né? Um exame médico que fazemos e às vezes o resultado não é aquele que a gente gostaria, né? Então a nossa reação diante do fato é totalmente inesperada e pode causar danos não só a nós, às vezes até a outro, né? Uma notícia de traição. Então, neste momento, a manifestação do pensamento, por vezes, é uma manifestação irracional, tanto que a gente aconselha que, às vezes, no caso, se tem a necessidade de um acompanhamento psicológico especializado, de um psicólogo, de um psiquiatra, dependendo do trauma, dependendo da situação. O que nós podemos colocar em relação a isso é que quando a gente tem como hábito a introspecção, a prática introspectiva, nós ficamos mais preparados para lidar com esses momentos difíceis que podem acontecer na vida de qualquer um de nós. Depois nós temos a introspecção com retrospecção. É quando nós vamos praticar a introspecção disciplinada matinal e às vezes ela nos leva ao passado. Essa experiência aconteceu com mais de 60% dos participantes e acontece na Sociedade do Pensamento Livre. E é interessante que essa retrospecção ocorre uma ou duas vezes e normalmente é no sentido de refazer alguma coisa que ficou pendente lá para trás, seja no tempo de criança ou da juventude, enfim, né?
Essa partilha é muito comum na sociedade do pensamento livre e ocorre isso com uma certa frequência. Então, se você está se colocando à disposição da introspecção disciplinada, pode ocorrer num determinado momento com você uma retrospecção, uma volta ao passado, detalhadamente, coisas que você viveu e passou. Mas o momento posterior, em todos os casos, foi um momento gratificante, porque era um momento de refazer, como eu disse, algo que estava pendente. Por fim, a introspecção partilhada, que nós já colocamos aqui. Quando nós podemos avaliar em nossa própria experiência o que nos prejudica e o que nos acrescenta, nós estamos mais aptos a fazer as nossas escolhas. Eu quero deixar para você na noite de hoje uma pergunta. Como está o seu momento introspectivo? Pense sobre isso. Você está pensando sobre o que você pensa? Você avalia os seus pensamentos? Pense sobre isso. Como está o seu momento introspectivo? Muito obrigado pela sua companhia na noite de hoje. Quero colocar aqui aos comerciantes de Otacílio Costa que no mês de agosto, provavelmente o César Queiroz, que é um representante da Sociedade do Pensamento Livre, estará visitando os comerciantes aqui de Otacílio Costa, que queiram se tornar apoiadores cultural desse programa, serão muito bem-vindos. E já deixo então de antemão esse aviso que provavelmente no mês de agosto receberão visitas. O César Queiroz, que vai convidá-los para participar conosco aqui com seu apoio cultural a este programa. E para encerrar, gostaria de deixar a minha homenagem aos pais nas frases do poeta Luiz Alves. Pai, que aos olhos da criança é herói. Pai, que aos olhos do jovem é vilão. Pai, que aos olhos do adulto é um amigo. Pai, que aos olhos do velho é saudade. Quando eu te via como herói, não sabia quase nada da vida. Sentia-me seguro ao seu lado. Eu só queria ser seu filho. Quando eu te vi como vilão, pensava que já sabia tudo sobre a vida. Não queria proteção. Só queria ser herói. Quando eu te vi como um amigo, pude me dar conta dos erros cometidos. Foi quando realmente te conheci que entendi o sentido da vida. Quando me dei conta de sua falta, a idade já havia me alcançado. Você já não era mais herói, nem vilão, nem amigo e nem solidão. Você virou a soma de tudo aquilo que foi. De tudo aquilo que eu pensei que fosse a síntese da vida que hoje eu vivo. A minha definição da palavra Pai. Um feliz Dia dos Pais a todos e até o próximo sábado. Boa noite.